Olá, aluno! Você já ouviu falar em custo fixo e custo variável? Esses dois nomes aparecem em todo lugar quando o assunto é gestão, mas muita gente ainda confunde, e não é para menos. À primeira vista, parece complicado, mas na verdade é bem simples quando você entende a lógica por trás. Vamos descomplicar isso de uma vez por todas, com exemplos bem práticos para que nunca mais haja dúvida na hora de classificar os gastos. Saber a diferença entre esses dois tipos de custo é fundamental para tomar decisões inteligentes sobre a produção e principalmente sobre o preço de venda. Bora descomplicar com um exemplo simples. Imagine uma horta com alfaces. O que você gasta com sementes e adubo muda conforme a quantidade de alfaces plantadas, certo? Se plantar 100 pés, vai gastar uma quantidade X de sementes. Se plantar 1000, vai gastar 10 vezes mais. Isso é custo variável, ele cresce ou diminui de acordo com o volume produzido. É como uma receita de bolo, quanto mais ovos, mais farinha, mais açúcar serão necessários. Na agricultura funciona igual, mais produção, mais insumos, menos produção, menos insumos. Já o aluguel da terra ou o salário do funcionário fixo, esses valores não mudam se a produção aumenta ou diminui. O aluguel continua o mesmo e o salário do funcionário também. Isso é custo fixo, ele permanece constante, independentemente da quantidade produzida. É como o aluguel de uma casa, você paga o mesmo todo mês, não importa quantas pessoas morem nela ou quantas vezes use cada cômodo. Simplificando, custos fixos não mudam com a produção e os custos variáveis mudam. Os fixos são a base da operação, a estrutura necessária para funcionar. Os variáveis acompanham o volume, aumentando ou diminuindo conforme a produção. Um jeito fácil de pensar: o custo fixo é como o motor de um carro, que consome combustível só para funcionar. O custo variável é como o combustível extra quando se acelera. Quanto mais acelera, mais consome. Vamos ver outros exemplos práticos? Custos fixos. Energia mínima da propriedade, aquela taxa básica que você paga mesmo sem usar quase nada. A vigilância, seguros, aluguel da terra, depreciação de máquinas, salários fixos dos funcionários. Enquanto que custos variáveis são ração, quanto mais gado, mais ração. Água para irrigação, que quanto mais plantio, exige mais água. Combustível para a colheita, que quanto mais área, mais combustível. Insumos como sementes e fertilizantes, mão de obra temporária para épocas de safra. Percebe a diferença? Os fixos você paga mesmo que não produza nada. Os variáveis só existem quando você está produzindo. Agora, cuidado com a pegadinha. Alguns custos são fixos até certo ponto e podem virar variáveis com o tempo ou volume de produção. É o que chamamos de custos semifixos ou custos escalonados. Por exemplo, se você tem um funcionário que cuida de até 50 vacas, o salário dele é fixo. Mas se você aumentar o rebanho para 100 vacas, vai precisar contratar mais um funcionário. Aí o custo salta para um novo patamar fixo. Outro exemplo, a energia elétrica tem uma parte fixa, que é a taxa básica, e uma parte variável, que é a do consumo. Quanto mais você usa equipamentos, mais você paga. Mas se o consumo crescer muito, você pode precisar aumentar a potência contratada, o que aumenta também a parte fixa. Um caso clássico de confusão é o combustível. Se o trator é usado apenas para manutenção básica, o gasto é quase constante, ou seja, fixo. Mas se é usado para colher ou plantar mais, o combustível aumenta com o trabalho, então ele é variável. Cada situação precisa ser analisada individualmente. Saber classificar corretamente os custos ajuda a prever quanto se gasta mesmo sem produzir nada e quanto se gasta a mais se a produção aumentar. Isso é fundamental para o planejamento financeiro. Por exemplo, se os custos fixos são de R$ 5.000 por mês, esse é o valor mínimo necessário para não ter prejuízo. E se cada unidade do produto tem R$ 2 de custos variáveis, é possível calcular quanto custará produzir 1.000, 2.000 ou 5.000 unidades.
Outro ponto importante, essa separação ajuda você a entender o ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade mínima que precisa vender para cobrir todos os custos fixos. Imagine que seus custos fixos são de R$ 3.000 por mês e você lucra R$ 1 por litro de leite, depois de descontar os custos variáveis. Isso significa que você precisa vender pelo menos 3.000 litros por mês só para cobrir os custos fixos. Tudo que vender acima disso é lucro líquido. Entender isso muda completamente a forma como você enxerga a sua produção. Você para de pensar apenas em o quanto vendi e passa a pensar em quanto preciso vender para não ter prejuízo e quanto preciso vender para ter o lucro que eu quero. Vale lembrar, muitos custos fixos são subestimados, principalmente quando a produção é baixa. Se os custos fixos são de 5.000 e se produz 1.000 unidades, cada unidade carrega R$ 5 de custo fixo. Mas se a produção aumenta para 5.000 unidades, cada unidade carrega apenas R$ 1. Isso mostra como diluir custos fixos pode melhorar a margem de lucro, desde que haja mercado para vender e os custos variáveis não aumentem mais rápido que a receita. O desafio agora é: classifique seus custos. Pega o caderno ou planilha e divide tudo em fixo e variável. Essa organização vai abrir seus olhos para onde o seu dinheiro está indo e como você pode otimizar seus gastos. Lembre-se, não existe certo ou errado absoluto nessa classificação. O importante é que faça sentido para a sua realidade. Se você tem dúvida se um custo é fixo ou variável, pense: se eu parar de produzir por um mês, ainda vou ter esse gasto? Se a resposta for sim, provavelmente é fixo. Se for não, é variável. E agora me conta, qual custo você achou mais curioso e inesperado? Às vezes é exatamente essa descoberta que ajuda a tomar decisões melhores. Até mais e boa sorte explorando esses vilões invisíveis.